Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus para vocês, para todos nós. Se tem algo que nós precisamos nesse Brasil é da paz do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus diz, quando chegar numa casa, saudai aquela casa com a minha paz. Então, paz seja convosco, paz esteja na casa de todos vocês. Hoje nós vamos conversar sobre um livro, Por que Davi matou o gigante Golias e por que você pode matar os seus gigantes em nome de Jesus. Você e eu, nós, em nome de Jesus, tá bom? Quero falar com você destes livros, ó. Esse livro aqui, Águia ou Galinha, se você quiser ganhar um colega de trabalho para Jesus, um familiar, pode dar esse livro. Esse aqui, Maledicência, olha o tamanho da língua, olha que serpente, que cobra venenosa. Como ser ou não ser, quando o pai percebe que o menino está com trejeitos efeminados e a garotinha está com trejeitos masculinizados, ó, lê esse livro, vai ser muito legal. Ai que dor, ai que aflição, os vícios. Você não precisa ficar batendo, você tem que fazer uma campanha. Se você tem alguém na família viciado, você tem que dar um livrinho desse que eu mostro as consequências. Você tem que ajudar a pessoa e não acusar. Esse aqui é a Igreja no Deserto, Falatórios de Egoísmo, muito legal. É esse aqui, Ingratidão, e esse aqui, o Orgulho. Muito legal você ter estes livros. Imagine, você compra um livrinho desse, R$20, ganha uma vida para Jesus. Imagine, você comprar 10 livros por R$150. É uma bênção para os outros, né? Para todos nós, para os colegas nossos. Quero lembrar você que lá na Igreja Batista, Getsemane, Buritis, estamos lá todo dia, toda terça-feira, temos um culto de libertação e avivamento com o pastor Luiz Henrique. Na próxima terça-feira, vá, leve um amigo, pastor Tiago Monteiro, pastora Daniela, Linhares, uma turma muito envolvida lá, Juventude Getsemane. E não é diferente. Terça, grande culto lá de libertação e avivamento. Quinta-feira, culto da vitória. E no sábado já temos juventude. E no domingo, de 9 às 10, Escola Bíblica Dominical. E 10 às 11h30, o culto. E também às 18 horas. Igreja Batista Getsemane, no Buritis. A rua é Rua Desembargador Amilcar de Castro, 140, ali no Buritis. Você que é do Estoril, você que é ali de Nova Sintra, Betânia, Nova Suíça, Belvedere, o centro da cidade todo, muito pertinho, você ali, sobe a Avenida Senhora do Carmo e já está lá dentro da igreja. A contorno, Rua Desembargador Amilcar de Castro. E aqui na Getsemane, no Templo Sede, eu estou aqui sempre no domingo, às 10 da manhã e também 17h30. Mas temos 7 cultos, né? Do Templo Jaraguá 2 e 5 aqui na Getsemane. Você é meu convidado para participar, vai ser muito legal. Terça-feira é o culto da vitória, você não pode ficar em casa e durante toda a semana temos cultos às 9 da manhã, às 17h30 e também a partir das 19 horas. E olha ali, ó, de 1º a 7 de agosto, Ceia do Senhor. Não fique sem participar da Ceia do Senhor. Todas as missões Getsemane no domingo, né? E na Templo Sede, a semana toda. 12 de agosto, Coral Watoto, crianças da África, estarão aqui participando conosco. 21 a 23 de agosto, Acorrentados Jamais. Olha aí os preletores, Luiz Arcanjo, Tânia Tereza, Júnior Trovão, Sandra Alves, ó, carequinha abençoada, Helena Tanuri e muito mais, vai ser muito legal. Clínica da Alma, 22 a 24 de agosto, de 11 a 15 de setembro, Congresso Filhos de Pastores, coordenação da Juventude Getsemane, muito legal, e a pastora Daniela. Vamos ver lá, vamos ter o Nicolas Ferreira, deputado federal, o menino é uma águia,
Ó, você não pode faltar, hein? É entrada franca. Camila Campos, oh maravilha! Davi Lago, Theo Hayashi e Lucas Torres. Vai ser muito legal, também vou estar, hein? Então nós teremos algumas reuniões pela manhã, tá? Algumas à tarde, mas às noites, todos os dias a partir das 19 horas. E o Colégio Batista Getsemane, o Seminário Teológico Coinonia e a Clínica da Alma, Ministérios da Igreja Batista Getsemane. Tem lugar para você aqui, hein? Você que está sem igreja, não fique sem igreja. A Igreja Batista Getsemane tem sido uma bênção. Tem muitas igrejas abençoadas em Belo Horizonte. E a Getsemane também é uma delas. Você não pode ficar sem igreja. Veja aí a chamada para a Clínica da Alma, que eu gosto muito quando tem a chamada aqui na igreja da Clínica da Alma. Lembrando que toda quinta-feira o Dr. Francis, um coronel do Exército, que é o coordenador da Clínica da Alma, juntamente com Wagner e outros, ele dirige um culto, o culto de cura da alma, toda quinta-feira a partir das 19 horas, que as pessoas já vão chegando, já vão louvando, e 19h30 ele assume a palavra. Segunda-feira, reunião dos empreendedores, solitude e muito mais, oração. Terça-feira, o culto da vitória. Faça uma campanha. Eu fiz uma campanha de 7 terças-feiras pelo meu irmão Tarcísio e ele foi liberto completamente de bebida. É maravilhoso, muito legal. Meu irmão Tarcísio, tão amado meu que já foi para Jesus. Ele foi liberto. Não adiantava eu ficar pregando para ele. Eu fiz uma campanha silenciosamente. Eu e Jesus e Tarcísio, maravilhoso. Que irmão abençoado também. Aliás, todos os irmãos meus abençoados. Só tem um vivo. Dos 11, só tem Toninho. E quase todo sábado eu vou lá dar um beijo nele, dou um abraço nele. Então faça uma campanha. Quarta-feira, culto da família, culto profético pentecostal. Quinta-feira, olha que maravilha, culto de cura com a Keita e o Wagner e com o Dia das Mulheres aqui no Templo Central com a Camila Caverna e é um culto só de mulheres, maravilha, uma Gisele, uma turma abençoada. Sexta-feira, libertação total. O demônio tem que ser queimado, já ir sendo queimado aqui com o pastor Luiz Henrique, os adolescentes, juniores, tudo sexta-feira. Coisa linda, bonita. E sábado, a Juventude Getsemane. Você não pode perder a oportunidade de ter a sua participação declarada e assumida na Igreja Batista Getsemane, tá bom? Temos uma linda livraria que você pode desfrutar tanto na praça de alimentação, tá? E também temos aqui na igreja uma livraria, tá? Eu vou até pedir para colocar aí um videozinho da nossa praça de alimentação, tá bom? Para você ter uma ideia. Pizzaria, sanduíche, comida japonesa, é coisa linda, lasanha, frango no balde, caldo de feijão, caldo de mandioca, coisas da roça, restaurante. Meu Deus, você não pode perder, tá bom? Você vai ver aí uma pequena amostra do que é a praça de alimentação Getsemane. E crente come, hein? Come, não só para morrer, come para sobreviver e para viver. A alegria do Senhor é minha força. Todos os dias eu fortaleço a minha vida. Ei pessoal, olha só, hoje eu vim falar para vocês da maravilha que é participar do Jardim de Deus, da Igreja Getsemane. Veja bem, primeiro, que você é totalmente trabalhado no campo almático e do corpo também.
além do espiritual, é claro, porque nós somos corpo, alma e espírito. E segundo, porque além de tudo você vem para essa maravilha de retiro. Olha isso, gente, nesse lugar maravilhoso que o Senhor separou para nós. E você ainda tem o privilégio de visitar uma réplica do túmulo de Jesus Cristo, como aquele que está lá em Israel. Olha só, gente, a pedra, a porta do túmulo. He's not here, ou seja, ele não está aqui. For he is risen, ou seja, ele ressuscitou. Conferência Acorrentados Jamais, portas abertas, na Igreja Batista Getsemane, nos dias 21, 22 e 23 de agosto, com entrada franca, participações dos pastores Helena Tanuri, Adelson Raposo, Jorge Linhares, Júnior Trovão, Zete Alves, Luiz Henrique, Sandra Alves, Tânia Tereza, Luiz Arcanjo, Wardel Henrique, Jefferson Silvestre, Paulo André e Sandro Murilo. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Na Igreja Batista Getsemane, Rua Cassiano Campolina, 360, Dona Clara, Belo Horizonte. A palavra de Deus, vamos à palavra, em 1 Samuel, capítulo 16. Por que Davi matou gigantes? Muitas vezes você olha uma pessoa vitoriosa e fica parecendo que aquela vitória que a pessoa conquistou e conseguiu foi da noite para o dia. Não. A história de Davi é uma história progressiva. A minha história de vida vitoriosa, ela é progressiva. A do pastor Cláudio Duarte, progressiva. Do pastor Márcio Valadão, progressiva. Do Jeremias, progressiva. De Silas Malafaia, progressiva. A história de grandes atletas, de grandes pastores, como pastor Altair Monteiro, pastor Raimundinho Fialho aqui da igreja, e outros pastores que já partiram para Jesus, é uma história de vitórias progressivas, porque nenhum de nós nasce pronto. Então a história de Davi, a história dele é muito linda. Não é só para chamar uma pessoa de Davi, uma criança, no batismo. É para você conhecer a história dele. Preste atenção. Estava havendo uma crise no palácio. Saul estava com um problema seríssimo, que o demônio entrava e saía dele. E ele ficava, e o reino, imagina, uma casa que tem um homem possesso, o chefe da casa, que o diabo consegue possuir aquele homem, e o diabo causa o caos na família, né? Causa uma desgraça na família, tem morte. Você não viu esse menino aí que matou a própria mãe? Ah, que coisa terrível, que coisa maligna, um filho matar a própria mãe. Isso é coisa assim do inferno. Quer dizer, o diabo achou brecha. Ele foi atuando ali, foi atuando e cometeu essa desgraça. Tomara que esse rapaz tome 170 anos de cadeia. Tomara que ele tome isso tudo, mas que cumpra a cadeia. Que o que ele fez com a mãe dele não se faz. Eu conheci a mãe e conheci ele como menino aqui na região do Jaraguá, da Igreja Batista Getsemane. Então, não era da igreja, mas conheci esse jovem aí. Também não era aluno do Colégio Batista Getsemane, não. Então, mas a história é tétrica, a história é maligna. Um filho matar a mãe sufocada na frente dele. Isso é o diabo. Saul estava assim. Saul estava possesso e o reino foi entrando em polvorosa. E alguém lá no palácio sugeriu que se tivesse uma música, uma canção lá no palácio e aquela canção iria acalmar. Ali eles não sabiam expulsar o demônio. Então uma música abençoada, calma, iria trazer paz para o palácio. Então alguém sugere ao rei que o rei contrate um músico. Olha o valor do músico aí. E alguém sugeriu também, porque o rei falou, então vamos contratar um músico. Aí alguém disse, eu conheço uma pessoa. Olha que coisa linda, olha. Então, versículo 17 do capítulo 16. Disse Saul aos seus servos,
buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo para eu contratá-lo. Então foi dado o decreto, quero contratar um músico. Não precisou nem de abrir um edital e nem um concurso, porque o versículo 18 fala, olha que coisa maravilhosa que serve para mim e para você, olha. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé. Olha que maravilha, olha. O belemita, quer dizer, nasceu lá em Belém, que sabe tocar. Olha que coisa linda. É forte, valente, homem de guerra. Está falando de um menino, hein? Sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Esse é o histórico da vida de uma pessoa que sai do ostracismo, que sai de uma vida pobre, miserável, e vem a ser levado para o palácio. E mais tarde se torna um rei. É isso que eu falo nesse livro, porque Davi matou os gigantes. Então a igreja de Getsêmani, para chegar a esse número grandioso de membros, teve uma história, teve uma batalha, teve uma luta, uma guerra para acontecer isso, para que meus livros pudessem ser vendidos no exterior, no Brasil todo, na Amazon, aqui na igreja. O Benção são mais de 26 milhões de livros que você pode comprar. O Águia ou Galinha, que o mundo todo conhece, foi uma luta. Então o histórico dele, olha, ele sabe tocar. Ele é forte, não é um banana, um Zé Mingau, qualquer coisinha. Às vezes já morreu um parente, já tem 20 anos, até hoje você está chorando, né? Teve uma desventura de um casamento acabar e até hoje, ai meu Deus. Não, é forte, é valente, corre riscos, enfrenta problemas, homem de guerra, firme na palavra. Olha, uma pessoa que não fica assim, ó, sobe, desce, olha que coisa, boa aparência, bem vestido, arrumado, não é um Zé Mingau aí, um Zé mal vestido, olha, e é crente, e Deus é com ele. É isso que nós precisamos, de gente forte, gente valente, gente que vença na vida, gente cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Agora, isso era uma constante na vida de Davi, porque no capítulo 18, verso 5, diz assim, ó, saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sob tropas do exército. Está vendo? Ele foi sendo promovido e era ele benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Então, meu amado, quem sabe você não é uma pessoa que vence na vida, que você faz as coisas relaxadamente, você não tem compromisso com Deus, não é fiel nos dízimos, nas ofertas na sua igreja, não ganha ninguém para Jesus, não é caridoso, não tem amor e ainda fala mal da vida dos outros. Você nunca vai ser promovido no palácio. Então eu quero orar por você, porque esse livro é um livro maravilhoso para você que é pai, sentar com seus filhos, você que é mãe, sentar com seus filhos, e você dar para a sua parentela, para os seus funcionários, porque Davi matou o gigante. Que Deus te abençoe e te guarde, e eu estendo as minhas mãos e abençoo você. E declaro que a vitória de Deus vai vir na sua vida e que você vai se tornar uma pessoa com qualificações tremendas, valorosas e maravilhosas, e você será promovido no palácio e você vai estar perto do rei e podendo vir a se tornar também um patrão, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Deus te abençoe e te espero aqui na Igreja Batista Getsêmani.